Boa noite, já começamos? Começando aqui a gravação de mais uma live. A live de hoje é sobre leve, pesado e a quem pertence isso. Vamos lá. Priscila aceitar agora. Boa noite, Olguinha entrando. Pri, seu convite não tá vindo para mim. Agora foi. Tô limpando aqui a Pronto. uma coisinha melhor. Então, Hello. boa noite a todos. Estamos aqui com mais uma live sobre as ferramentas do Access, trazendo hoje a ferramenta do leve e do pesado e também do a quem pertence isso, né? Então, são ferramentas que, se vocês realmente captarem a energia disso, vocês podem começar a mudar qualquer coisa na vida de vocês a partir de hoje. Sim. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a essa live. A gente está trazendo essas ferramentas para, de alguma forma, contribuir com a expansão da consciência. E espero que vocês aproveitem. E a gente também aproveita, né, amiga? Com certeza, cada vez que a gente cria uma live, a gente começa a estudar mais, a discutir entre a gente, a perceber a energia de criação, né, que começa a acontecer. E toda vez que a gente se torna a contribuição para vocês, a gente recebe a contribuição também de vocês, através da energia, através das possibilidades que o universo abre para a gente. Então, Sim. toda vez que a gente se propõe a ajudar vocês, trazendo essa consciência, o universo abre mais portas para a gente também. Sim. A gente pode iniciar, amiga, falando o que é que levou a gente a escolher esse tema e falar sobre ele, e trazer ele para as pessoas, né? Que Com certeza. isso vem assim como se fosse uma solicitação, né? De uma energia, de uma força, para que a gente seja esse porta-voz. O que é que você acha? O quanto a gente tem se trabalhado e a gente tem percebido também o quanto isso acaba criando mais, não só para a gente, né? Toda vez que a gente começa a ser essa ferramenta, a gente recebe muito mais do universo e das pessoas. E isso acaba sendo mais leve, mais expansivo. A gente segue a energia da leveza na nossa vida e cria mais possibilidades, né? A gente cria uma realidade muito além de tudo que a gente sequer imaginou ser possível. Sim. Então, assim, tanto eu quanto a Tassi, nós somos facilitadoras de barras de Axis, que é uma ferramenta do Axis Consciousness, e a gente vem a todo tempo utilizando as ferramentas e utilizando o que a gente aprende, né? Obviamente, tanto nas pessoas, na gente e umas nas outras. Então, são coisas que a gente vai acessando assim, que é como se fosse um mapa, né? A gente vai descobrindo uma coisa, aquilo abre, dá um acesso a um espaço novo, daí a gente vai para esse espaço e de repente dá acesso para algo maior ainda e a gente vem nessas inspirações para que a gente também compartilhe com outras pessoas. E essa live aqui
o tema dela e o propósito também não foi diferente. A gente estava, né, numa conversa sobre como nutrir os nossos corpos. E toda vez que a gente começa a fazer perguntas para o universo, né, sobre o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida, para criar uma realidade diferente, para ser essa contribuição para as outras pessoas, né? Então, toda vez que a gente faz perguntas, as possibilidades se abrem. E foi justamente através disso, poxa, amiga, o que a gente vai falar, qual vai ser o tema que a gente vai fazer. A gente está com um projeto de tentar trazer para vocês, através das lives, várias ferramentas do Atos para que vocês possam utilizar na vida de vocês. Então, na live que a gente fez, né, semana passada, foi sobre reconhecer o nosso recebimento. A gente, depois da live, que as pessoas gostaram e perceberam essa energia de contribuição, a gente começou a fazer perguntas sobre o que a gente vai falar na próxima live. E através disso veio a conscientização de que esse tema era muito relevante para o momento que a gente está vivendo. Porque com tudo isso que a gente está captando através, né, dos noticiários, através do ponto de vista das outras pessoas, a gente tem captado muita coisa. E a gente tem feito muitas vezes que os nossos corpos adoecessem por conta desse ponto de vista. Né? Então, a live de hoje fala justamente sobre essa energia, porque nós somos seres psíquicos. Tudo é energia. E nós somos energia. Então, muitas vezes, outras coisas estão acontecendo no nosso inconsciente coletivo e a gente está captando tudo isso e trazendo como se aquilo fosse verdadeiro para a gente. Então, a gente traz aquela informação para o nosso universo porque aquilo fez sentido e a gente acaba comprando aquilo como sendo uma verdade. E muitas vezes a gente se alinha com aquilo e acaba trazendo uma energia de adoecimento, de ansiedade, de medo, de pânico. A gente permite que esse medo seja implantado na gente. E o medo, gente, é um sentimento que faz com que o nosso sistema imunológico ele enfraqueça. Então, o tema de hoje, né, que a gente vai começar a liberar muita coisa que a gente tem comprado como verdade nas nossas vidas, serve justamente para auxiliar vocês, para contribuir com vocês a dissiparem essa energia de medo, a dissiparem toda essa questão de dores físicas que a gente tem comprado como sendo nossas e ajudar também a fortalecer o nosso sistema imunológico. Sim. E sem contar que todas essas ferramentas que a gente vem trazendo, né, são ferramentas que a gente, assim, a gente oferece, a gente dá essas ferramentas nos cursos de barras de axis, porém são ferramentas que estão disponíveis, né, para que o maior número de pessoas possam acessá-las. E uma das coisas que a gente também se propôs a fazer é tornar isso mais acessível, é trazer isso mais fácil para vocês, né, para as pessoas, porque eu não sei se Tassi, né, mas eu encontrei um pouquinho assim, era um pouco mais de dificuldade de compreender porque o Access realmente traz uma linguagem muito diferente dessa realidade. Então, muitas vezes a gente precisa se desconstruir, se desfundamentalizar, né, para poder absorver ferramentas tão diferentes do que a gente sempre viu, né, do que a gente conhece. E com isso a gente quer pedir, inclusive, que vocês que estão aí participando, gratidão, já estou vendo aí umas carinhas conhecidas, façam perguntas, gente. Perguntem. Coloquem aí suas dúvidas. Não existem perguntas estúpidas. No momento que você faz uma pergunta, talvez a gente possa estar esperando a resposta certa, a resposta correta, mas o que a gente vai construir juntos aqui é mais consciência, é mais possibilidades. Uma das coisas que a Tássia até falou ontem, né, que ela fez um zoom sobre perguntas, foi justamente sobre isso. Quando a gente faz a pergunta, a gente não fica na expectativa da resposta, e sim no que mais é possível, no que mais a gente pode criar. Então, desde já, a gente já pede aí para vocês colocarem suas perguntas, para que a gente possa
acessar as infinitas possibilidades. E justamente como a Pri falou, toda vez que a gente faz perguntas, a gente abre as portas para que possibilidades surjam. Então não existe uma pergunta estúpida, né? O que vai existir aqui é você trazer uma energia à tona, e nós que somos facilitadores e já conhecemos as ferramentas, a gente tem como perceber essa energia e facilitar para você o entendimento. Né? Porque muitas vezes, através de uma pergunta que você faz, e a gente pode trazer essa energia explicando através das ferramentas do Axis, aquilo pode mudar o seu mundo, aquilo pode mudar a sua vida. Então, assim, façam perguntas. O tema que a gente está trazendo aqui pode sim gerar algumas dúvidas, porque como a Pri falou, a linguagem do Access é uma linguagem totalmente diferente, uma linguagem através da energia. Então, não é da mente lógica pensante, né? Para o Access, a visão do Access é que se a nossa mente lógica pensante realmente funcionasse, a gente não viveria criando esses problemas o tempo inteiro. A gente teria uma vida com mais paz, com mais facilidade. Então, sim, o objetivo do Access não é trazer a nossa mente lógica pensante, o nosso entendimento, mas sim a nossa capacidade de ter infinito, de perceber tudo isso, né? De captar tudo isso. Já tem uma pergunta bem legal aí, ó, Tassi, do Roberto. Como o Access... Ele está perguntando sobre o medo. Pronto, como o Access trata o medo, né? E qual é o que significa o medo? Para o Access, qual o nome? É o Roberto. Roberto, para o Access, o medo é um tipo de implante distrator. Tassi, mas o que significa um implante distrator? O implante distrator nada mais é do que algo que vem para distrair você de estar totalmente presente e consciente. Então, todas as vezes que você fica com medo, você deixa de estar presente na sua vida, você deixa de estar totalmente consciente das possibilidades que você tem ali disponíveis para criar uma realidade diferente, uma realidade mais grandiosa para você. Então, o medo na visão do Access é esse implante distrator e que a gente pode, muitas vezes, permitir que ele seja implantado na gente. Toda vez que a gente se alinha com aquilo, ou toda vez que a gente acaba resistindo e reagindo àquele medo, àquela informação que está sendo passada, a gente pode permitir que isso seja implantado na gente. Então, Roberto, na visão do Access, o medo significa isso. Só que como o medo é um sentimento, aí não é mais uma visão do Access, é uma visão de outras ferramentas que eu trabalho. Então, o medo, na realidade, ele acaba diminuindo, baixando o seu sistema imunológico. Então, através disso, esse sistema imunológico baixa e realmente te deixa suscetível a desenvolver um sintoma ou até mesmo uma doença. E tem uma coisa muito legal sobre o medo, Roberto, obrigada pela sua pergunta, porque, inclusive, eu sentia muito medo. Eu tinha uns medos, assim, absurdos. E aí, estudando, eu vi que muitas vezes nada mais é do que a nossa mente criativa, né? A gente cria muito diversas situações, assim, que às vezes são até impossíveis, e aí vai criando essa coisa do medo. E como o Tassi falou do medo ser um implante distrator, e de muitas vezes esse sentimento, ele nem é nosso. Então, tem uma forma muito legal que eu gosto de trabalhar, tanto o medo quanto outros implantes, que é você fisicalizar aquilo, você olhar para aquilo como algo sólido e você sair daquele espaço. Você sai daquele espaço, deixa aquilo lá, né? Por exemplo, o medo personifica ele e você sai. Quando você sai, que você fica grande, que você vê quão potente você é, quão energeticamente cheio de poder você tem, e aquele medo fica ali tão pequeno que, sabe, assim, ele tá tão longe de você e tá tão pequeno, aquilo vai se dissipando até desaparecer. Então foi uma das coisas assim que eu trabalhei demais em mim, que eu garanto que dá certo. Que contribuição linda, amiga. Eu realmente nunca tinha parado para
pensar dessa forma. Muito boa essa contribuição. Muito legal, né? A Verena trouxe aqui o medo ao excesso de criatividade. Peraí. Sim. De criatividade ou conflito de energia. É porque, na realidade, a gente muitas vezes cria esse medo, né? A gente tem tantas coisas que a gente pensa que pode ou não acontecer, que a gente acaba criando isso na nossa cabeça, né? Então, sim, o medo esse excesso. E outra coisa também que me deixou muito aliviada foi quando eu descobri também que às vezes não, 99% das vezes esse medo não é meu. Nossa, Não é nosso. que é Não é nosso. justamente a ferramenta que a gente está trazendo hoje. Gratidão. Gama, de qual forma podemos nos beneficiar do Access nesse momento de instabilidade emocional que estamos vivendo devido à pandemia? Então, Gama, gratidão por você estar aqui acompanhando. A ferramenta que a gente está trazendo hoje é justamente muito boa para dissipar toda essa energia que a gente está vivendo nesse momento, tá? E não somente do medo, mas também de outras percepções que a gente está o tempo inteiro captando, porque, como eu falei, nós somos seres energéticos e tudo ao nosso redor é energia, então nós, como seres psíquicos, a gente acaba atraindo e captando tudo ao nosso redor, tá? Então, a ferramenta que a gente vai trazer hoje vai justamente ajudar a dissipar essa energia, né, tanto do medo como da ansiedade, e também da irritabilidade. Eu tinha captado muita irritabilidade, Tassi. Muita irritabilidade num dado momento. Eu já tenho captado isso, e aí, como eu sei que isso é da coletividade, eu já devolvo. Desculpa, eu te cortei. Não, pode falar. Então, Zaminha, a ferramenta que a gente está trazendo hoje é justamente para isso, tá? Para ajudar as pessoas a enfrentarem esse momento de pandemia. Porque tem muita gente em casa que está captando essas energias, está trazendo para a sua própria vida a ansiedade, a irritabilidade, o medo, dores no corpo, adoecimento. A confusão mental de pensar um monte de coisa, não sabe se pensa na saúde, não sabe se pensa nos seus entes queridos, não sabe se pensa na economia, no seu negócio. A confusão mental também. Vem trazendo um monte de sentimento. A gente vai captando, vai trazendo, vai achando que é nosso e vai solidificando no nosso corpo. Depois vai estar todo mundo aí pagando uma sessão de Access. Já tira agora. Então, gente, na visão do Access, 98% dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, de tudo aquilo que nós estamos muitas vezes sentindo nos nossos corpos, não pertence a gente. Justamente por nós sermos esses seres psíquicos, tá? Que estamos captando o tempo inteiro tudo ao nosso redor e trazendo para o nosso universo, para o nosso mundo, como sendo algo verdadeiro. Então, a gente acaba criando adoecimento ou a vida de sentimentos, pensamentos e emoções. Então, a ferramenta que a gente tem para poder começar a dissipar isso é o A Quem Pertence Isso. Mas antes da gente explicar o quem pertence isso, a gente vai explicar para vocês, ensinar para vocês a perceberem o que é leve e o que é pesado. O que é leve sempre é o que é verdadeiro, né? Então, o pesado é o que é uma mentira. É porque aquilo ali realmente não é contribuição que você quer para a sua vida, certo? Algumas pessoas estão falando aqui, deixa eu só ler para ver se eu não estou pulando nenhuma pergunta. Olga, meio da ausência de amor. Olga. Lari, eu também, tá captando muita irritação. Irritação. Sim, é por isso faço bolo. É uma forma que você tem, amiga, de poder tirar essa energia. É maravilhoso, né? Você colocar o foco em criação. Isso também é muito bom. Você colocar o seu foco na criação. Então você está super certa fazendo bolo, fazendo doces, você está criando coisas para não ficar se alinhando a essa energia de medo que está aí rondando a gente. Isso. Cliojana, viver está em constante
Interessante Interessante ponto ponto de de vista. Qual a contribuição, interessante ponto de vista pode ser para o nosso viver. Muito boa essa sua pergunta. Gente, vocês estão ouvindo como se fosse um eco? Tá, tô. Deixa eu ver se eu consigo melhor. Tô sim. Jana, isso que você falou é bem interessante. Quer explicar? Eu explico, amiga. Pode falar. Então, para o Axel, o estado de permissão, que é um estado de recebimento constante, é justamente você ter interessantes pontos de vista. Porque toda vez que você tem um ponto de vista fixo, você cria uma limitação. Nada mais pode existir a não ser aquele ponto de vista que é fixo. Que você traz aquilo ali e solidifica como sendo a sua realidade. Então, estar em um estado de interessantes pontos de vista é quando você permite que possibilidades surjam, né? Então, assim, para a nossa vida, estar em interessantes pontos de vista é sensacional, porque você o tempo inteiro está destruindo e descriando toda a limitação que você está trazendo para o seu universo. Então, eu sempre costumo trazer, não sei se quem está aqui hoje já viu eu falando sobre isso, mas estar em estado de permissão e de interessantes pontos de vista é como se você tivesse, como se você fosse uma pedra no rio e todos os pensamentos, sentimentos, emoções, tudo passa por você e você não tem uma conclusão, uma definição sobre nada. Aquilo ali é simplesmente uma energia passando. Então, é um estado de permissão onde tudo é um ponto de vista interessante. Toda vez que você começa a resistir e reagir, você começa a solidificar aquilo e você começa a trazer pontos de vista fixos e diminui a sua possibilidade de criar algo diferente ali. Sim, eu gostaria de completar que eu estava falando exatamente sobre isso ontem com Lari, ela está até aí no chat. E aí a gente estava falando sobre isso e ela estava dizendo que para tudo agora ela faz um interessante ponto de vista. E eu falei assim, eu confesso, é uma ferramenta grandiosa e é muito desafiador você fazer um interessante ponto de vista para tudo. Que aí ela falou, né? Eu destruo e descrio tudo que aconteceu no meu dia e tal. E aí eu disse assim, eu falei assim, é bem desafiador porque a gente destrói e descria tudo e a gente destrói e descria as nossas razões também. A gente precisa destruir e descriar as nossas razões, sabe? Então, assim, às vezes aquela pessoa que pisou no seu pé, que pisou no seu calo, sabe? Que puxou seu cabelo e que no outro dia você tem que dizer assim, interessante ponto de vista para isso também, é um desafio grande. Ela, eu só estava destruindo, descriando. Tipo, ela não fazia essa associação. Falei, pois é isso que é o interessante ponto de vista. A gente pensa que é muito fácil só recitar, mas o interessante é que a gente faça essa transformação interna, né? E diga assim, olha, o interessante ponto de vista é destruir e descriar também as nossas razões, sabe? Aqueles nossos pontos de vista que a gente fixo, que a gente tem certeza que a gente está certo, e aí tem que abrir mão dele também. Isso é o desafio, né? Querer sempre estar certo, nunca estar errado, né? É sempre querer ter razão. Então, isso aí realmente é você abrir mão de estar certo. E muitas vezes às vezes a gente está certa mesmo. Às vezes a gente está certa, mas e aí? Sabe? No momento que você resiste e reage àquilo, vira um bloco dentro de você. Aquilo se solidifica em você. E aí, por mais que você ache que esteja certo, você não precisa querer vender a sua verdade para o outro. Você não precisa querer que o outro aceite aquilo como verdadeiro. É você saber que está tudo bem se vocês tiverem pontos de vistas diferentes, né? Então, é realmente você abrir mão de querer estar certo, mesmo estando certo. Isso, e aí Lari tá botou aí, E aí, às vezes, a gente pensa assim, mas eu tô fazendo um interessante ponto de vista para tudo é interessante ponto de vista, eu sou. E nada muda, as coisas não acontecem, sabe? A transformação não acontece. Será realmente que você está internalizando a ferramenta, que você está sendo a ferramenta e que você está sendo essa coisa
levantar-se todo dia uma pessoa nova, tendo destruído e descriado aqueles pontos de vista que aconteceram ontem, sei lá, há milhares e milhares de anos atrás? E assim, é o quanto eu tenho falado, né, inclusive nos Zooms que eu tenho feito, o quanto você está na energia daquela ferramenta. Não é só você fazer e fazer. Não é só você fazer perguntas porque tem que fazer perguntas. Não é só você fazer interessante ponto de vista porque disseram que fazer isso é bom. É você realmente se conectar com a energia disso e estar verdadeiramente aberto e disposto a ser essa ferramenta. E não somente utilizar essa ferramenta. Talvez aí tenha uma grande diferença entre você utilizar e você se tornar isso. Porque quando você funciona a partir do interessante ponto de vista, aquilo ali realmente cria possibilidades grandiosas na sua vida, porque você deixa de ter limitação, você deixa de ter definição e conclusão das coisas, né? Você não, tá tudo bem, não querer estar certo, não querer estar errado, você sabe que são pontos de vista que estão diferentes naquele momento e que você não precisa vender o seu para ninguém nem comprar do outro, e aí você realmente, ok, o que eu tenho feito assim para querer tanto ter essa razão? Né? Como você falou, destruindo, descriando, abrindo mão, soltando tudo isso de uma vez por todas, né? Esse é o principal desafio, né? É. Às vezes a nossa mente, o nosso ego não quer soltar. Nossa razão é tão certa. É um desafio, mas é o exercício da prática. É a musculatura da consciência se desenvolvendo para aqueles que querem realmente criar mais. E assim, se não quiser criar mais, tá tudo bem também. Né? Exatamente. Só completando essa questão do interessante ponto de vista que Jana trouxe, gratidão, Jana, é que isso também, gente, vai formando as comunidades, né? Uma coisa que eu sempre me perguntava muito e que era bem comentado, né, Tássia? Nas rodinhas aí, era que Salvador, assim, a nossa região, enfim, tem uma questão de escassez, né? E eu ficava assim pensando, ué, mas lá é diferente, né? Em outras regiões do Brasil eu vejo mais facilidade com grana, né? Eu vejo o pessoal com mais facilidade com um montante maior de dinheiro. Aqui é sempre tudo muito apertado, né? Aqui é sempre tudo muito sofrido, aquela coisa da escassez, aquela dificuldade. E aí, também a gente estudando, acessando, vimos que isso também são pontos de vista que vão como se fosse se agregando, né? As pessoas. É engraçado que o Gary fala que ponto de vista é como aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Que aí um fala para um, fala para outro, às vezes você passa a informação, outro passa a informação. Gente, a informação daqui a pouco está toda distorcida, mas se criou ali uma energia da essência daquilo e aquilo se manifesta. Então, para mim, respondeu a minha pergunta, porque era algo que eu sempre questionei muito, né, o porquê de tanta escassez material na nossa cidade, uma cidade tão rica, na nossa região como um todo, né, que é um lugar tão rico e tal, mas também tem a ver com essa coisa do interessante ponto de vista. Quanto que isso é interessante para a gente observar e destruir e descriar, né? Porque muitas vezes a gente justamente comprou desse inconsciente coletivo que foi criado, a gente acaba realmente comprando aquilo como sendo verdade, né? Então, quando a gente começa a utilizar a ferramenta do interessante ponto de vista e soltar tudo isso, a gente percebe que na realidade existem possibilidades ali para poder criar uma realidade diferente, né? Então, e muitas vezes essa energia, né, voltando um pouco para o tema da nossa live, essa energia muitas vezes é uma energia que não pertence a gente, é uma crença que acaba sendo do inconsciente coletivo, mas a gente se alinha com ela e muitas vezes a gente resiste e reage, a gente compra isso como verdade, né? Então, assim, a ferramenta é justamente para a gente poder identificar que aquilo não pertence a nós e devolver. Isso. Agora a gente vai entrar na ferramenta, né? Boa perspectiva da criação e materialização da fantasia de escassez. Roda, gira, se alimenta exatamente da energia da consciência de cada um.
Toma forma. Toma forma, certeza que toma forma. Exatamente. Eu sempre busquei uma explicação energética para isso, que era uma coisa que sempre me chamou muita atenção. E eu falava, não, não é possível que seja culpa só do governo, não é possível que seja culpa só da cultura, sabe? Não é possível que seja culpa do clima, não sei. Algo precisa ser explicado, então tá aí. É a questão dos pontos de vista das pessoas em comum que vão se agrupando e vão criando a energia de escassez mesmo. Exatamente. Então, trazendo aqui, eu ia fazer uma coisa para ver se eu conseguia tirar esses comentários do seu rosto, mas eu tô com medo de clicar aqui nesse botão e tirar você do... De apagar tudo, né? Ou então de apagar todos os comentários. Mas tá de boa aí, amiga, pode seguir. Enfim, tá. Era só para limpar um pouco aí a sua tela para aparecer você. Tá de boa. Voltando então para... Amandinha. Voltando então Bora um pouco para a ferramenta, a gente vai agora ensinar para vocês o que é perceber que algo é leve e verdadeiro para nós, e quando algo é pesado e uma mentira. Teoricamente, que você não deve seguir, não deve comprar aquilo como sendo algo, né, trazendo aquilo para a sua realidade, tá? Porque a partir disso, a gente sabendo identificar o que é leve e o que é pesado para a gente vai colocar a ferramenta do A Quem Pertence Isso, para poder vocês poderem começar a liberar dores, pensamentos, sentimentos, emoções, né? Liberando tudo isso da realidade de vocês. É o que, amiga? Angústias, medo, raiva, irritação, nervoso, impaciência. Tem gente que tá comprando paciência. Não é? Exatamente. Tá babado, filha. Então, vamos lá, gente. Eu convido a todos vocês agora, se vocês conseguirem, convido vocês a sentarem em uma posição confortável, ou para quem estiver assistindo essa live deitado, que deixe em uma posição confortável. E eu vou convidar todos vocês agora, nesse momento, a fecharem os seus olhos, tá? Porque a gente vai começar a acessar essa energia do que é leve, do que é pesado, ensinando para vocês a perceberem isso no universo de cada um agora, tá bom? Então, sentados em uma posição confortável, eu peço que vocês levem a atenção de vocês para a respiração. Vocês vão puxar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca. Eu quero agora que vocês comecem a perceber esse ar entrando nos pulmões de vocês. Comecem a perceber todo o corpo de vocês começar a receber a nutrição desse ar, desse oxigênio. Eu quero que vocês levem a atenção para cada parte do corpo de vocês agora. Para a face, relaxem a bochecha, relaxem a testa. Levem atenção para o pescoço, para os ombros. Solta, libera toda essa tensão. Se você estiver sentado, leve agora a atenção para sua coluna apoiada. Leve atenção para os quadris. Leve atenção para os braços que estão apoiados no seu colo, na sua perna ou em alguma outra superfície. Leve atenção agora para as pernas, para as coxas, para as panturrilhas, até chegar na ponta do dedo do pé de vocês. Tomando consciência agora de todo o seu corpo, tomando consciência de cada parte que integra esse corpo tão precioso que nós temos.
Eu quero que vocês inspirem novamente pelo nariz. Soltem o ar pela boca. E eu levo vocês agora a pensarem em um momento da vida de vocês de extrema dificuldade, em que vocês sentiram algo muito ruim acontecer. Pode ser a perda de alguém, pode ser uma notícia extremamente triste. Tentem se remeter a algum momento negativo da vida de vocês. E eu quero agora que vocês voltem a atenção de vocês para as reações físicas que o seu corpo vai apresentar. Pode ser uma testa que franze, pode ser um aperto no peito, pode ser um nó na garganta, pode ser uma vontade de chorar. Não importa a reação. Eu quero que vocês tentem perceber no corpo físico de vocês essa reação. Quando vocês se remetem a algo extremamente ruim, negativo, pesado, que aconteceu na vida de vocês. Nesse momento agora, eu convido vocês novamente a respirarem fundo, puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. E agora, percebam novamente o corpo de vocês, cada parte. E eu convido vocês a acessarem um momento de extrema felicidade na vida de vocês. Um momento de uma vitória, de uma conquista. Um momento em que você foi verdadeiramente feliz. Um momento de diversão, de descontração. E tentem novamente perceber as reações físicas que o corpo de vocês vão apresentar. Um estado de paz, um sorriso que quer vir aos lábios, o corpo expandindo aquela felicidade, aquela energia, a musculatura relaxando. Não importa qual for a sensação. Eu quero que vocês novamente percebam essa reação física do corpo de vocês e que vocês possam agora perceber o que é verdadeiro, o que é leve, o que expande o universo de vocês. E devagarinho, convido todos vocês agora, no tempo de cada um, e abrindo os olhos, e percebendo novamente, voltando para aqui agora. Eu quero que vocês compartilhem aí, se vocês conseguiram perceber essas reações físicas no corpo de vocês. Escreve aí no chat se foi tranquilo, se vocês perceberam quando algo era leve, quando algo era pesado. Tá? Porque é com base nessa percepção de leveza e de peso que a gente vai ensinar a próxima ferramenta, que é o a quem pertence isso. Então, todo mundo conseguiu captar isso daí, gente? Você conseguiu, Pri? Sim, sim. Na verdade, o leve é uma leveza, como já está dizendo, né? Que a gente percebe no nosso corpo, aquela coisa aliviada. E o pesado é algo contraído, às vezes aquele nó na garganta, às vezes aquele choro contido, às vezes aquela sensação assim de frustração. É meio que um parâmetro aí para a gente saber o que é leve e o que é pesado. A partir daí, a gente pode utilizar isso para tudo, porque a gente vai estar em comunicação com o nosso corpo. Pronto, aí, a Cíntia colocou que as sensações foram intensas quando se percebem algo ruim. Vocês percebem que o corpo contrai, né? Fica aquela coisa assim travada, aquela coisa pesada. É um pouco disso. Exatamente. Então, vocês começam agora a perceber a energia do que vai ser leve e do que vai ser pesado para a realidade de vocês.
Dito isso, o que que acontece? O leve, teoricamente, é o que a gente deve seguir, porque aquilo é uma verdade, aquilo vai contribuir mais para a gente, né? E o pesado, ao contrário, é aquilo que não vai contribuir para a gente, né? É como se você fosse encontrar uma dificuldade, né? Como se você fosse, sabe aquele ditado, dar murro em pontas de faca? É mais ou menos isso. Você briga, 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 você tenta mudar alguma coisa, você tenta mudar a realidade que não está funcionando para você, você não consegue. Por quê? Porque você está seguindo algo que é pesado, que não é contribuição para a sua vida. Tá? Então, com essa ferramenta, vocês identificando o que é leve e o que é pesado, a gente vai ensinar o a quem pertence isso. Vamos lá, amiga? Pronto, então uma vez que vocês tenham essa percepção, né, do que é leve e pesado no seu corpo, para tudo que aconteça, gente, para tudo, assim, para qualquer situação, para aquilo que você vai comer, para aquele curso que você pensa em se inscrever, para uma viagem que você escolhe fazer, para uma mudança de país, uma mudança de emprego, um relacionamento. Para tudo você vai utilizar o seu corpo como seu aliado. Você tem um corpo que nesse corpo tem energia. Esse corpo é algo que tem energia e ele está aí para contribuir com você. Então, uma vez que vocês aprenderam essa ferramenta do leve e pesado, vocês podem utilizar isso para a próxima ferramenta, que é o A Quem Pertence Isso. Então, no momento que tiver qualquer percepção, seja ela qual for, de qualquer sentimento, de qualquer emoção que vem à tona, sabe aquela coisa de, às vezes você dorme bem e acorda com uma sensação esquisita, angustiada, triste, às vezes down, deprê. Tem gente que acorda Com super dores irritada. também, Como? dores no corpo. Dores no corpo, tem gente que dorme e acorda com dores. Então você vai e faz a pergunta: a quem pertence isso? Né? Verdade, isso é meu? Então, assim, às vezes pode parecer meio doido, né? Esse tipo de pergunta de, a quem pertence isso? Sim, gente, experimentem, pensem um pouco fora dessa realidade aí que foi te ensinada e veja como algo novo que pode ser uma contribuição. Então, quando você pergunta a quem pertence isso diversas vezes, como se estivesse fazendo um mantra, tempo todo perguntando, tempo todo perguntando, tempo todo perguntando. Muitas vezes você pode perceber isso, ter a percepção no seu corpo, que aquela sensação, aquela energia, aquela emoção, ela se dissipa. Ela desaparece porque, de fato, ela não é sua. Não é sua. A gente fala que 98% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos. A gente está captando o tempo todo de todos os tipos de seres, a gente está captando, né? O tempo todo captando enfim, de diversas energias que estão aí, a gente capta e acha que é da gente. Eu estava nesse instantinho com minha amiga, senti uma fome, achei estranho, eu falei, esse horário eu com fome. Quando ela comentou comigo, tô com uma fome louca, minha barriga tá roncando. Eu falei, uau, isso não é meu, né? Então, para isso também, tem gente que emagrece utilizando essa ferramenta, porque às vezes aquela fome totalmente desmedida, fora de hora, exagerada, sem motivo, ela não é sua também. E aí você está comendo, você está alimentando um corpo que não está necessitando naquele momento de nutriente ou daquele nutriente. Portanto, utilizem essa ferramenta e vão observando aí no decorrer de uma semana, um mês, vão acessando essas percepções que o corpo te traz, o corpo como seu aliado. Olha para teu corpo como uma entidade energética que está contribuindo para você, certo? E aí vocês vão perceber que muitas das sensações... olha que legal a contribuição de Lara. Eu estou há 6 meses sem cólica. Isso também, cólica, qualquer tipo de intensidade ou de dor que te acompanha aí por meses, será mesmo que você precisa passar por essas dores todo mês? Utiliza a ferramenta, aí apenas devolvendo. Eu também não sinto mais, Lari. Eu não sinto mais nenhum incômodo no período menstrual, não sinto. E sempre utilizando a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso.
A questão que você trouxe, amiga, aí, relacionada ao emagrecimento, inclusive, essa vai ser uma das ferramentas que a gente vai ter no workshop de domingo, o workshop que eu estou fazendo, que é a comunhão com o corpo. Então, justamente ensinando isso para quem quer emagrecer, ensinando a ter facilidade com o corpo, criando possibilidades com o corpo, a questão das dores físicas também. Então, a gente vai ter todas essas ferramentas no workshop, tá? Então, quem quiser mais informações depois é só entrar em contato comigo. E é muito incrível o resultado. Eu tinha muitas dores no corpo. E era uma pessoa que estava o tempo inteiro fazendo exame de imagem, praticamente pedindo a Deus para aparecer uma hérnia de disco. Não vai achar, né? Para justificar aquela dor que eu estava sentindo. E aí, quando eu entrei no Access, há pouco mais de 2 anos atrás, e eu acessei essa ferramenta do A Quem Pertence Isso, gente, isso me libertou das dores no corpo. Quando eu sinto alguma dor no corpo, que eu não estou falando aqui que nunca mais eu senti, mas assim, quando eu sinto, eu entro na pergunta, pergunto se aquilo ali é meu, eu faço as devoluções, né? E aí realmente eu começo a acessar que quanto eu estou trazendo, captando tudo isso e trazendo em forma de dor para o meu corpo. Né? Então não é somente a questão de você comprar o medo, a ansiedade, o pensamento, né, acelerado, ou a irritabilidade, mas também as próprias dores físicas, as próprias doenças que a gente está ali o tempo inteiro captando e trazendo, trancando aquilo no corpo da gente. Então, essa ferramenta do A Quem Pertence Isso vai funcionar da seguinte forma. Agora que vocês já acessaram essa energia do que é leve e do que é pesado, ou seja, do que é verdadeiro e do que é uma mentira, toda vez que vocês tiverem algum tipo de pensamento, sentimento, emoção ruim, angústia, dor, medo, vocês vão se conectar com a energia dessa pergunta e vocês vão fazer: a quem pertence isso? Esse medo, essa dor, essa angústia, essa ansiedade, realmente é minha? Ela pertence a mim? Ou eu estou captando? E aí você vai perceber se aquilo ali ficou leve, é porque aquilo é uma verdade. Então, sim, pertence a você. E aí você vai começar a fazer novas perguntas para identificar de onde você está trazendo aquela angústia, aquela dor, enfim. Mas 98% das vezes, gente, não vai ser de vocês. Tá? Então, vocês vão perguntar novamente: poxa, é meu? Não, ficou pesado. Eu percebi que me contraiu, então não é meu. Outra pessoa, muitas vezes você está captando esses pensamentos, essas angústias, essas preocupações de outras pessoas e está trazendo isso para o seu mundo como se fosse seu. Muitas vezes é de um familiar próximo, de um amigo. Para quem é profissional da área de saúde, muitas vezes você começa a captar do paciente que está ali com você. Impactava demais. Eu tinha muito isso, eu sou fisioterapeuta, eu atendendo os meus pacientes, eu começava a sentir muita dor no meu corpo. Só que aquela dor não pertencia a mim e eu não sabia dessa ferramenta, eu não conhecia essa ferramenta do Access. Então, quando você pergunta, essa dor, por exemplo, é de outra pessoa, aí você novamente vai perceber se é leve ou se é pesado. Se for leve, é porque realmente é uma verdade, aquela dor pertence a outra pessoa. E aí a gente vai simplesmente devolver isso daí. Como é que a gente vai devolver? A gente vai devolver falando a seguinte frase. Pri pode até digitar aí no chat também, para ajudar as pessoas, mas a frase vai ser a seguinte: devolvo ao remetente com partículas de consciência anexadas. Parece maluquice, mas não é maluquice. Como seria vocês realmente se permitirem fazer isso
e começarem a perceber a mudança que vai começar a acontecer para vocês, né? No corpo físico, a mudança no humor, a mudança nas dores. Então, como seria vocês experimentarem isso, né? Perguntou, a quem pertence isso? Pertence a outra pessoa? Se ficar leve, é porque sim, pertence a outra pessoa. Então, devolva ao remetente com partículas de consciência anexadas. Quer complementar alguma coisa, Pri? É que eu geralmente considero o devolvo ao remetente. Geralmente eu. Aham. Eu pouco considero que seja, que assim, 0,0001%, né? Na maioria das vezes é captando de outra pessoa, outra coisa. E Mas outra aí, coisa, e essa outra coisa, 99% das vezes vai ser a Terra. A Terra que está passando por requer tanta facilitação, né? mudança. Exato, a Terra que requer a nossa ajuda, a nossa energia, a nossa facilitação. A Terra que está sofrendo com tantas coisas que a gente faz, tanto desmatamento, né? Então, importante baixar as barreiras, não é assim? Sim, baixar a barreira é para você poder receber mais de tudo e de todos, né? Se você baixa suas barreiras e você não tem nenhum muro de separação entre você e o seu receber, você pode receber absolutamente tudo na sua vida. Você pode receber Inclusive consciência, né? conscientização. Exato. Você pode receber Inclusive, conscientização, você pode receber a energia de contribuição das outras pessoas, você pode receber a energia do dinheiro, você pode receber possibilidades na sua vida. Então, baixar barreiras, Jana, vai ser para qualquer coisa. Se você não tem um muro separando você do seu recebimento, você está aberto e disposto a receber absolutamente qualquer tipo de contribuição. sim. Quer complementar alguma coisa, prima? Eu acho que as ferramentas elas vão se casando muito, né? Uma coisa puxa a outra. A gente veio para falar de leve, pesado e de interessante ponto de vista. A gente já falou de baixar barreiras, a gente já falou de interessante ponto de vista. Então, assim, a ideia é a continuidade, né? A continuidade e o engajamento com a, a sua expansão de consciência. Qualquer coisinha que a gente vinha fazendo aqui, às vezes uma vez por semana, ou um outro vídeo que solte, às vezes são partículas, assim, né? Bem pequenas de um conhecimento que é muito vasto. Então, se em algum momento isso ficar abaixo do que se espera, ou se em algum momento não for o suficiente, a ideia é que ninguém pare, né? Que todo mundo continue buscando, que todo mundo continue na busca e vendo através do que é leve para você. Eu faço muito isso, é muito interessante. Eu estava comentando com o Tassi uma experiência que eu tive ontem, que fiz uma publicação, entre aspas, aleatória. Uma amiga veio conversar comigo, me trouxe a situação, eu comecei a conversar com ela e desejando ser a contribuição. Quando eu fui falar para ela de um livro, fui no site, pesquisei o livro. Quando eu ia mandar para ela o link do livro, eu acabei comprando o e-book do livro. Falei, oxi, como assim, gente? Eu não ia ler esse livro agora. Eu tenho outras prioridades, né? Outros livros, outras leituras que eu quero fazer. E aí, quando eu fui ler o livro, eu falei, gente, o livro é todo sobre a live de amanhã. Como é que pode, sabe? Isso. Falei, caramba, isso é estar na presença, isso é estar na consciência. Então, assim, às vezes são conquistas tão pequenininhas no dia a dia, mas que quando vai chegando o seu caminho tá lindo, assim. Você pega um pouquinho daqui, você pega um pouquinho dali, você junta aqui. Não, o que é leve para mim hoje? O que é que tá leve para que eu faça hoje? Qual que é a live que eu vou assistir? Qual livro que eu vou ler? Se você for seguindo sempre o seu saber, que é assim infinito, quando você for ver a sua estrada assim, tá bem linda, brilhante, cheia de contribuição, com certeza tudo que você deseja realizar, você já vai estar concretizando nesse momento. E uma coisa que é bem importante também, Pri, é justamente a gente estar engajado com a nossa própria mudança, Sim, buscando o que a gente vai fazer que vai mudar a nossa realidade. Não simplesmente esperar
chegar o dia da live, não simplesmente esperar ter a contribuição de outra pessoa, mas o quanto você está comprometido e engajado com a sua vida, com a sua mudança, com a mudança do que não está mais funcionando para você, quanto você está engajado em querer criar uma realidade diferente para a sua vida, do que simplesmente ficar aí sentado reclamando sem nada a fazer para criar possibilidades diferentes, né? Então, uma coisa que é muito importante, gente, é vocês estarem engajados com o que é verdadeiro para vocês, com o que vai contribuir para vocês. É justamente vocês estarem conectados, poxa, ok, só tem live da Tassi e da Pri semana que vem, mas o que eu posso fazer durante essa semana? Eu posso buscar ferramentas, canal do YouTube, posso buscar outros facilitadores de Access, posso buscar tratamentos, por exemplo, sessões online, já que agora a gente está na questão do isolamento, a gente continua fazendo os atendimentos online, não de barra de Access, porque barras precisa ter o toque na cabeça, mas de todas as ferramentas do Access que a gente tem, né? A gente continua fazendo os atendimentos online. Então, o quanto você está comprometido e engajado com a sua mudança, com a mudança da sua vida, né? E não ficar sentado esperando que caia do céu, reclamando da situação, da economia do país, da pandemia. O que você está fazendo de diferente para criar a realidade grandiosa que você deseja. Então, acho que isso é bem importante a gente frisar para vocês. Né? Sim. Uma vez que a gente está engajado, né, se comprometida consigo e desejando, gente, estiver na disposição realmente de fazer, sai que eu vou fazer o que for preciso, as coisas realmente a gente vai acessando, né? Às vezes está tudo pertinho. A gente só vai acessando. Exatamente. Então, eu espero que faltam só 3 minutinhos para a gente terminar a live, né? Para cair a live. Então, eu espero, gente, que de verdade a ferramenta que a gente passou hoje para vocês aqui é uma ferramenta incrível, super poderosa. Se conectem, treinem a habilidade, porque isso é uma habilidade de vocês captarem essa energia. Então, isso requer treino. Treine fazer, poxa, é leve, é pesado, a quem pertence isso? Devolvam, porque 98% das vezes não pertence a vocês. Então, se engajem mesmo com essa ferramenta, né? E utilizem ela. Treinem isso até que vocês se tornem tão habilidosos que vocês vão fazer isso naturalmente. Isso aí, gente, a consciência é um músculo, né, que precisa ser treinado. Então, quanto mais a gente utilizar as ferramentas, quanto mais a gente praticar, mesmo que seja muito diferente daquilo que a gente sempre acreditou, experimentem algo novo, deem uma oportunidade para algo diferente, entrar na sua zona aí, que pode ser de conforto, não sei. Deem uma chance para isso, para que vocês possam criar mais, criar diferente. Acessem essas ferramentas que a gente está trazendo, vocês que estão aí, comecem a fazer em casa mesmo, é tudo muito simples, né? Busquem mais ferramentas, né? E isso, tem várias outras ferramentas. Tem outras ferramentas que a ideia é que a gente traga mais, né, Tassi? Inclusive, a partir de amanhã, para quem estiver interessado, a partir de amanhã eu vou fazer uma série de workshops, uma imersão nas ferramentas do Access, tá? Sobre corpo, sobre dinheiro, sobre relacionamentos. Então, quem se interessar em buscar mais conhecimento, entre em contato comigo aqui pelo direct, certo? Eu passo todas as informações. E a partir de amanhã, gente, são 5 dias de imersão, são 5 workshops diferentes, com temas super pertinentes ao que a gente está vivendo hoje nesse período de pandemia. Então, gratidão. Daqui a pouco a gente vai cair. Gratidão para todos que participaram, estiveram aqui com a gente, contribuíram com suas perguntas. E eu espero que realmente essa ferramenta seja contribuição na vida de vocês. Gratidão, gente. Obrigada, tá? Vamos construir algo diferente. Um beijo.
Beijo, amiga, mais uma vez. Gratidão Gratidão, amiga. por você estar aqui comigo, compartilhando tanto conhecimento e consciência. Muito obrigada. Beijo, gente. Olguinha, tchau, tchau, gente. Pessoal de Facebook também aí assistindo a gente. Então, tchau. A gente vai divulgar a próxima live. Beijo.